Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é apenas para dar um exemplo sobre como há uma enorme ineficiência estatal e como, em geral, as soluções dadas por estatistas são muito piores do que o problema que pretendem resolver. Então vamos à vinheta e iniciamos diretamente ao vídeo. Pois bem, meus amigos, pois bem. Para quem não sabe, eu moro na região de Curitiba e aqui já faz alguns anos nós estamos com reservatórios baixos, reservatórios de água baixos, né? É por causa da falta de chuva, é o Ninho, é a El Nina, é não sei o que. Não é nada disso, tá? O grande problema é que houve um acréscimo enorme populacional na cidade nos últimos 50 anos. E nas regiões metropolitanas, e nós contamos basicamente com o mesmo sistema hídrico que a gente contava antes. Os reservatórios são exatamente os mesmos, e daí para esconder essa falta de investimento, né, culpa-se o clima, né? É porque falta chuva, é porque... Não. A média desse ano foi menor. Não, meu amigo, não. Porque a falta de água já vem acontecendo há bastante tempo, e se você teve um aumento muito grande na população sem investimento, a culpa é do investimento. Você não pode contar com um sistema onde tem que sempre chover recorde para ele funcionar. Enfim, o fato é que está faltando água. E qual é a solução? A solução estatística milagrosa. A solução estatística é a mesma solução dada para o Xing Ling. E qual que é? A remoção de direitos do cidadão, né? Então, você é obrigado a comprar água de uma empresa estatal monopolista, certo? E ela simplesmente diz, olha, nós temos um problema, qual que é a solução? A solução é nós vamos lhe negar os seus direitos, né? Então, foi implantado aqui um racionamento, né? Um racionamento. Então, qual é a lógica do estatista? A lógica brilhante do estatista é a seguinte, olha, para o pessoal gastar menos água, nós vamos fazer assim, nós vamos desligar um dia a água e liga outro dia. E daí o que acontece? Consegue economizar água? Óbvio que não. O que acaba acontecendo é que as pessoas investem em caixas d'água um pouco maiores, estocam água durante um dia e gastam essa água no outro dia, gastando exatamente a mesma quantidade de água, certo? Segundo eles, isso gera alguma economia, uma economia provavelmente proveniente da penalização dos mais pobres, que quem é rico vai lá, compra outra caixa d'água, bota na casa e pronto. Quem é pobre fica sem água, certo? E aí que vem os motivos do vídeo a demonstrar que as ideias estatais para a economia de água, na prática, acabam não economizando água e apenas penalizando o cidadão, a exemplo de outras medidas que foram tomadas aí durante o ano de 2020 e 2021, que se dizem para resolver o problema e na verdade não resolvem nada, apenas retiram direitos, certo? Então a lógica era, bom, a gente corta a água durante um dia e manda a água durante outro dia. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que o sistema hidráulico de uma cidade, ele é feito para operar com uma pressão constante. A retirada de pressão e o retorno de pressão no sistema hidráulico da cidade gera rompimentos de tubulações, certo? Então, mais uma vez, essa semana nós tivemos rompimento da rede de abastecimento de água em bairros de Curitiba, né? Houve um rompimento da rede no bairro tal, etc, etc, etc. E já faz alguns meses que são semanais as notícias de rompimento de água. E aqui vem o ponto que eu queria colocar. Pois bem, há um rompimento da rede. O que isso significa? Isso significa que a água que foi economizada durante a semana fazendo o racionamento é toda perdida no rompimento da tubulação. Porque a tubulação rompe, meu amigo, a coisa vai embora, entendeu? Até perceberem, já foi tudo embora, entendeu? Então, a solução estatal é a solução que não resolve o problema e acaba causando novos problemas. Porque eles despressurizam a rede e quando pressuriza novamente, isso gera um esforço adicional na rede e estoura a rede. Pelo menos uma vez por semana a gente tem estouro de tubulação. Aí você pergunta,
Ah, César, mas se eles sabem que isso acontece, por que eles continuam? Justamente por conta disso, pessoal. A grande questão que tem que ser levada em consideração é: o incentivo para o político é o de fingir que está fazendo alguma coisa, não é o de realmente solucionar o problema. Porque se ele solucionar o problema da água, quem vai aproveitar esse problema solucionado na água é o próximo que será eleito, não é ele, certo? O que ele precisa é que você sinta que ele está fazendo alguma coisa, mesmo que muitas vezes esse sentir seja decorrente de uma interferência dele na sua vida. E o objetivo final dessas interferências é o de transferir a culpa da sua própria incompetência para a população, né? E isso acontece com bastante frequência, que a gente vê, né, o pessoal em geral falando: nós temos que economizar água. Não, nós não temos que economizar água, né? Nós temos que fazer uso racional da água, né? O desperdício com certeza deve ser combatido, mas não é o que a gente vê. O que a gente vê é que o racionamento gera a impossibilidade do uso básico da água, né? A pessoa acaba não conseguindo fazer o uso simples da água. Aqui em casa a gente tem mantido água em galão para beber. Volta e meia, chega 3 horas da tarde e não tem água na torneira nem para beber. E o grande problema é que a população acaba caindo nessa espiral de autoculpa, né? E acaba transferindo para si mesmo a responsabilidade de resolver esses problemas, sem, no entanto, exigir a diminuição da sua contrapartida paga. A conta de água continua vindo igualzinha. E os impostos cobrados para fomentar a rede estatal de água continuam sendo cobrados também normalmente. A gente acaba, ao entrar nessa espiral, recebendo um serviço pior, pagando o mesmo preço, quiçá até mais, né? Então esse vídeo curto era só para isso, só para gerar essa reflexão, né? E convidar a quem assiste esse vídeo a realmente fazer uma avaliação do que é efetivamente um comportamento anticívico que você possa estar mudando e o que é simplesmente desculpa de político para colocar a culpa da própria incompetência em você, e você muitas vezes acaba aceitando esse discurso e replicando, virando aí sim verdadeiro gado de político. Então é isso, pessoal, para esse vídeo é isso. Espero que a informação tenha sido útil e lembre-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar e não ficar caindo em repasse de responsabilidade de político safado. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.